E agora aqui no Jornal do Meio-Dia, ao vivo, nós vamos ter uma entrevista com o ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-senador, ex-governador, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Júlio José de Campos. Com ele, nós vamos falar aí sobre alguns assuntos. A cassação aí, a segunda cassação da prefeita Lucimar Campos lá em Várzea Grande, como será a relação do DEM no ano que vem, na provável candidatura à reeleição do governador Pedro Taques, também sobre aí os efeitos, políticos aqui em Mato Grosso da delação do ex-governador Silval Barbosa. Boa tarde, senador. Boa tarde, é uma satisfação imensa voltar ao seu programa, Lúcio. Senador, essa cassação, essa segunda cassação da prefeita Lucimar Campos lá em Várzea Grande, a primeira foi por excesso de gastos em publicidade. Mas agora parece que é mais grave. Seria por compra de voto e abuso de poder político. Isso preocupa? Veja bem, todo e qualquer processo eleitoral é preocupante. Não resta dúvida, porque cada juiz é uma sentença. Caberá agora à prefeita Lucimar, ao vice-prefeito Azama e ao vereador Francisco Curvo a recorrer perante o egrégio do Tribunal Regional Eleitoral. Porque este processo surgiu de uma denúncia feita pelo candidato derrotado, Perrita Borelli, e apoiado por um grupo de advogados e pessoas ligadas ao PDT, que hoje é comandado pelo ex-vice-prefeito de Várzea Grande, Arilson Arruda, e pelo Dr. Garcês Toledo Pisa. Então, esse pessoal, por alguma mágoa, está fazendo várias questões e querendo atrapalhar o bom andamento, que é um processo que foi montado como uma possibilidade de uma compra de voto, uma reunião que teve lá no bairro suburbano, Jardim Caraíça. Essas pessoas que o senhor se referiu aí podem ter induzido o juiz nessa decisão? Eles frequentam o fórum bastante. Estão lá todo dia fazendo a cabeça, não só de juiz, de funcionário, como também fazendo fofoquinhas, despeitado porque não participam da administração municipal. E, Lúcio, convenhamos, uma reunião na ponta de rua, lá no subúrbio, numa noite, com 50 pessoas, ia mudar o resultado eleitoral? Não houve compra de voto, houve apenas uma reunião e se alguém falou, a prefeita não estava lá. O vice-prefeito não estava lá, o candidato a prefeito, Lucimar, não estava presente. E o candidato a vice-prefeito, Azama, não estava lá. Então não autorizou ninguém usar o nome deles para fazer, se teve alguma promessa, alguma coisa que ferisse a legislação eleitoral. Então o juiz tem que ter mais bom senso, mais equilíbrio, talvez. Por ser um pouco jovem, um pouco novo no cargo, talvez tenha dado assim, mas tudo tem que ser respeitado, uma decisão judicial. Agora, como a lei permite, a prefeita e o vice-prefeito irão recorrer ao Tribunal de Justiça contestando a realidade do fato, porque não houve esse tipo de enquadramento e isso aí tem que ser julgado com mais serenidade perante o colegiado. Da eleição de 2016, do ano passado lá em Várzea Grande, vamos para o ano que vem, para a eleição de 2018. O senhor já tinha dito que o compromisso do DEM, do Democratas, com o governador Pedro Taques termina no ano que vem. O DEM ainda está com interesse de manter essa aliança na candidatura à reeleição do governador? Até que, salvo em contrário, nós temos um compromisso com o atual governo, que é presidido por Pedro Taques. Neste primeiro mandato, nós fizemos uma parceria e estamos dando toda a nossa colaboração, o nosso apoio, o nosso entusiasmo para o sucesso do seu trabalho. Agora, com relação à eleição de 2018, volto a afirmar, é nossa pretensão continuarmos juntos, mas teremos que fazer em novas bases. Quais? Principalmente, o DEM vai exigir a participação de um filiado no DEM na chapa majoritária, quer seja de senador, vice-governador e até de governador, se necessário. Então, nós temos um projeto... O DEM não abre mão disso. O DEM não pode abrir porque é uma decisão nacional. O partido, a nível de Brasília, está querendo fazer uma reformulação. Estamos trabalhando uma adesão muito forte de políticos e parlamentares de outros partidos. Você sabe que aqui em Mato Grosso existe uma conversação muito adentrada com a equipe do PSB, que não aceitam o comando do Valtemir Pereira.
deste pessoal, um grupo grande deles, migrarem para o DEM. É claro que o DEM reforçado, seguindo a orientação nacional, vamos querer uma vaga na chapa majoritária. E a nossa pretensão é continuar nessa coligação, desde que nós tenhamos o nosso quinhão real no processo de 2018, com o Pedro Táxi, candidato a governador numa reeleição, ou com um candidato a senador, ou até vice-governador, ou até mesmo, se não puder fazer uma coligação, nós temos condição de disputar uma eleição majoritária. O senhor falou aí que, dentre as exigências, vice, senado e até de governador. Agora, isso se houver composição, mas tem a hipótese também, de repente, do ex-prefeito Mauro Mendes se filiar ao DEM e aí ele pode ser o candidato a governador do Democratas contra Pedro Táxi. Qual que é a posição do senhor? Veja bem. É possível isso? Em política, tudo é possível. Você não pode descartar nenhum processo. Não sabemos também se o próprio governador vai definir que não vai disputar uma reeleição. Pode. Ninguém... Até aqui ele se até posiciona aqui como candidato à reeleição. E se o Mauro Mendes filiar ao DEM, nós temos não só o Mauro Mendes, um bom quadro, como também temos o deputado federal Sacchetti, que já manifestou o desejo de disputar uma eleição majoritária. Tem o nome do ex-senador e ex-governador Jaime Campos, que é sempre lembrado numa disputa majoritária. Então, o DEM tem um quadro bom para um processo político de uma composição a nível de disputa direta ou de disputa coligada. Então, eu acredito que nós queremos continuar junto, mas ano que vem, a partir de maio, é que nós vamos ter uma definição como vai ser o processo. Aliás, até agora, em Brasília ainda está votando a reforma eleitoral. Não sabemos como vai ser o processo eleitoral de 2018. É nossa intenção e queremos continuar junto. Esse bloco que disputamos a eleição passada. Mas pode não chegarmos a um final todo mundo junto. Qual a avaliação, qual a análise que o senhor faz aí sobre os efeitos, sobre os reflexos, os estragos que esse escândalo dos grampos pode provocar na eleição do ano que vem? Especialmente relacionada ao governador. Não resta dúvida que todo desgaste político já houve e está havendo ainda. No decorrer dessa operação da Grampolândia, que se diz popularmente, né? Grampolândia pantaneira, que eu discordo porque não tem ninguém do Pantanal envolvido, né? Nós, pantaneiros, o pessoal de Poconé, de Barão de Belgaço, não está nesse processo. Mas é um assunto muito sério, que está sendo investigado não só pelo Poder Judiciário, como também pelo Ministério Público, pela Polícia Civil de Mato Grosso, e já deu várias consequências. O governador Pedro Táxi sofreu um desgaste, mas tudo é recuperável. Eu acredito que tem um bom senso, equilíbrio, com essas mudanças que está havendo no governo, com a presença do deputado Maxi na Casa Civil, numa reformulação e mais outros quadros que poderão participar desse final de governo, eu acredito que pode chegar a um consenso e está na hora também dos chefes de poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, sentarem com o Tribunal de Contas, com todos juntos, e verem que os interesses de Mato Grosso têm que estar acima de alguns problemas que possa estar ocorrendo. O esgarçamento, porque essa crise institucional está abrindo feridas. Está abrindo feridas. Difíceis de cicatrizar. E a população que sofre, né? Porque há uma dificuldade de relacionamento pessoal. Mas eu acredito que há um bom senso. O doutor Orlando Perrier é um desembargador corretíssimo, né, como ditado, que tem também um amor forte a Mato Grosso. O governador Pedro Táxi é um homem sério, um homem que não acredito que esteja envolvimento direto nisso aí. Se alguém da sua equipe de governo participou, não foi ele. E também o deputado Botelho está tendo um bom jogo de cintura, e tudo isso, e o próprio procurador Mauro Corvo, que tem condição de sentarmos junto com o presidente do tribunal, o conselheiro Campos Neto, e chegar à conclusão que acima dessas picuinhas, dessas demandas que está vendo agora, se cumpre a lei, se cumpre a justiça, mas também que não prejudique o desenvolvimento econômico e social do Mato Grosso. E falando em denúncia, falando em escândalo, na delação monstruosa lá do ex-governador Silval Barbosa, ele disse aí que Júlio Campos teria recebido em torno aí de 3 milhões e meio, 4 milhões de reais para fazer corpo mole do DEM na eleição de 2010, quando o candidato a governo era o Wilson Santos, do PSDB, e o vice era Dilceu Dal Bosco, do DEM. Teve isso ou não? Ele falou... O senhor já desmentiu? Não,
Eu já desmenti. Outro seguinte, a quem acusa cabe o ônus da prova. Ele vai ter que provar para quem que ele deu esse dinheiro, como, aonde e de que maneira foi dado esse dinheiro. Na mão do senhor não chegou. Para mim, por enquanto, estou esperando. Quem sabe ele com os bilhões que ele roubou do governo do Estado, não é pouco, mais de 1 bilhão e 600 já está adquitado. Quem sabe ele possa ajudar o DEM com alguma coisa que o DEM está precisando. Agora ele falar que deu dinheiro para Júlio Campos, para fazer corpo mole, você conversa, eu percorri a campanha toda com Wilson Santos e Antero de Barros no mesmo avião pedindo voto. Fomos derrotados? Fomos. Mas que traímos, não. Agora, se houve... Eu ainda disse que o Wilson Santos foi lá pedir 10 milhões de reais para ele, para ele até aquele ponto chegou, se o barra. nosso candidato a governador, ele acusa que foi pedir dinheiro, quer dizer, a acusação, falar é muito. E essa delação dele tem muita mentira, né? Tem muita coisa que está correndo o risco até de ser anulada. Infelizmente, que me desculpe o ex-governador Simval, ex-governador corrupto, né? Simval Barbosa, que deletou, falou tantas besteiras que ele vai ter que prestar conta perante a justiça. Se ele não provar, nós temos que processá-lo e exigir até uma indenização pela acusação, esse factoide que ele montou aí, tentando tirar de cima de si, do seu ombro, a irresponsabilidade que ele aprontou durante os 5 anos do seu desgoverno em Mato Grosso. Com a experiência política que o senhor tem aí ao longo de tantos anos, tem uma outra delação aí que está sendo aguardada, que é do ex-presidente da Assembleia, José Riva, que ficou no poder aí, né, mandou e desmandou por mais de 20 anos. Deve ser também uma delação que vai provocar estragos muito grandes também. Com certeza, né? O deputado Riva teve um poder muito grande. De 95 até 2015, ele participou ativamente do processo político de Mato Grosso e exerceu os melhores cargos, né, de primeiro secretário e presidente da Assembleia durante todo esse período. Então, ele deve ter a responsabilidade de fazer a sua delação, agora sem fazer injustiças, né? Com quem talvez não tenha nem envolvido, mas querer fazer como o Simval fez, aproveitar o embalo e colocar muita gente no bolo para fazer uma bela negociação com o Ministério Público e a Justiça brasileira. Só para encerrar, o senhor foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Nessa delação de Simval Barbosa, o ministro Luiz Fux, ele disse lá que afastou os 5 conselheiros porque a cobrança de propina era uma prática comum, era uma rotina no Tribunal de Contas. Quando o senhor foi conselheiro, o senhor teve alguma notícia sobre isso? No nosso tempo, não. E também não acredito que agora tenha tido isso. O que houve é o seguinte, o tribunal apresentou ao governador um plano de modernização da informática e do controle externo do tribunal. O governador fez um compromisso de repassar 50 milhões de reais, um convênio público publicado no Diário Oficial durante 2 anos, 2012 e 2013. E cumpriu esse compromisso, repassou, o tribunal modernizou, o tribunal se equipou. Agora ele falar que nesse convênio, nesse tipo de... havia entendimento... O senhor estava lá nessa época? Não, eu saí em 2008, há 9 anos atrás, né, que já não participei. Né? E tanto é que mesmo essa acusação, ele vai ter que provar. Que não é justo jogar lama em 5 cidadãos que compunham o Tribunal de Contas. E eu espero que o presidente atual, o conselheiro Campos Neto, dê prosseguimento das investigações internas, que já foi feito uma vez, e possa refazer novamente para mostrar à sociedade que isso não ocorre. Deus queira que nada disso tenha ocorrido. Senador, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Bom dia.